Olá, sexto ano, bom dia. Como vocês estão? Vamos fazer a correção, né, das atividades que ficaram pendentes na última aula sobre substantivos 2, que encontra-se na página 34. Com relação ao substantivo, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e Karamazov é correto? Opção é, né? São substantivos próprios, são nomes de pessoas. Então, são substantivos próprios. Número 2. Os irmãos Karamazov. Passando as frases abaixo para o plural, o substantivo terminado em -ão, que sofreria a mesma regra de reflexão de número que a palavra destacada, seria a número 2, opção C. Se o cidadão não conhece seus direitos, será sempre enganado. Número 3. Retire do texto o cartaz todos os substantivos que se encontram flexionados. Então, no texto temos chapeuzinho, irmãos, camélias e mosqueteiros. Número 4. Assinale o par de substantivos em que a mudança de gênero de masculino para o feminino não altera o significado da palavra. Número 4, opção D. Número 5. Numere os parênteses de acordo com o gênero do substantivo e assinale a sequência resultante. Número 5, opção A, né, gente? 2, 1, 2, 2 e 1, que é a opção correta. Número 6. Tendo em vista a norma padrão, assinale a opção em que o plural do substantivo está corretamente grafado. Número 6, opção B, cidadão e cidadãos. Número 7. Assinale a frase em que o sufixo -ão é um indicador de aumentativo. Opção A. Quem será o time vencedor do Brasileirão? Número 8. Em qual alternativa não é possível identificar se o ser ao qual o substantivo se refere é masculino ou feminino? Letra D. Depois de várias ameaças anônimas, a testemunha passou a receber proteção policial. Número 9. Marque a alternativa em que o substantivo em destaque forma o plural com a alternativa -ãos. Letra D também. Ele monge ou ermitão. Ia acordando da memória as fabulosas campanhas do dia. Número 10. Assinale a alternativa em que a flexão de gênero do substantivo não está adequada à norma culta. É a letra B, né? Judeu, judeia. Aí, na número 11, vocês vão ler a tirinha para responder a questão 11. No último quadrinho, cãos é flexão plural do substantivo cão. Assim como esse substantivo, outros que fazem plural com a terminação ães são, número 11, letra B, né? Pães, capitães, escrivães, né? Todos esses três, o plural, vocês vão utilizar no final ães. Número 12. Nos filmes de aventura, o vilão é, muitas vezes, a personagem que mais aparece na história. Para desempenhar bem esse papel, é necessário que um bom ator seja escalado. Em relação aos substantivos em destaque no texto acima, é correto afirmar que a resposta é a letra B. Quanto ao gênero, o substantivo ator classifica-se como biforme. Número 13. Qual a afirmativa que está incorreta? Aí temos 4 afirmativas, né? E uma dessas afirmativas está incorreta. E a incorreta é a letra B. Omoplata é um substantivo masculino. Então, omoplata não é um substantivo masculino. Número 14. Na expressão fogos de artifício, observa-se que, na flexão de número, o substantivo fogo passa a ser pronunciado com o aberto. Fogos, né? Tem essa diferença. Assinale o substantivo em que ocorre o mesmo fenômeno.
Número 14, a opção que ocorre mesmo fenômeno é a opção no caso, caroço. Leia a tirinha de Mafalda e em seguida responda a questão 15. No excerto, está vendo? É só por a sementinha cobrir. Assinale a alternativa correta em relação à palavra destacada. Sementinha, a palavra destacada. A opção é a opção B. Sementinha é um substantivo concreto, aquele que designa o ser que existe, independente de outros seres, e está flexionado no grau diminutivo, né? Sementinha. Número 16. Vocês vão ler o texto, né, que fala sobre bullying e incivilidade. A pergunta é: quanto ao gênero, os substantivos crianças e jovens são classificados respectivamente como sobrecomum e como de dois. Classificam-se também com sobrecomum e comum de dois gêneros, respectivamente, os substantivos. Número 16, opção D. Sobrecomum apresenta uma única forma para os dois gêneros. Contudo, não é possível estabelecer uma distinção entre masculino e feminino através do artigo. Exemplo, vítima. Comum de dois gêneros, apresenta uma única forma para os dois gêneros. Exemplo, o intérprete. A intérprete. Número 17. Dos substantivos a seguir, assinale aquela que pode sofrer flexão em número, grau e gênero, dependendo do contexto em que esteja inserido. Opção D, gênero professor, professora. É um gênero de número. Professor, professores. De grau, professorzinho, professorzão. Então, uma flexão de gênero, né? Professor ou professora, que é homem e mulher, masculino e feminino. De número, professor, que é um só, professores, mais de um. De grau, né? Professorzinho, professor pequeno, um professorzão. Número 18. Considere substantivos destacados na frase. Na frase abaixo. Número 18, opção A. Opção A, 1, 2 e 3. Que são as opções que está correta a flexão de número do substantivo destacado. Número 19. Na frase sente dor de cabeça, a palavra cabeça significa parte do corpo. Contudo, em outra frase se refere antecedermos a palavra cabeça. O artigo definido masculino, o seu significado será de chefia. Em qual das opções abaixo também há alteração do significado da palavra? Número 19, opção B, o moral ou amoral. Número 20. Os substantivos abaixo apresentam uma mudança de significado quando se altera o seu respectivo gênero por meio de artigo. Assim, correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Aí a opção B, né, que é a número 5, 2, 6, 3, 1 e 4. Então, pessoal, agora que já fizemos a correção, vamos falar um pouco do conteúdo da página 37, que fala sobre texto narrativo. Narração é o ato de narrar um fato, um acontecimento, real ou fictício, imaginário, podendo ser exposto através da fala ou da escrita. Vocês vão narrar um texto, uma história que pode ser verdadeira ou falsa, da imaginação de vocês, né? A narração é isso. Trata de vocês contarem um fato, né? Real ou fictício. Narrativa é um texto escrito, normalmente em prosa, às vezes em poesia, como foi o caso das epopeias e de alguns poemas que possuem elementos caracterizadores, personagens, foco narrativo, ação, tempo, espaço, enredo. Narrativa, grosso modo,
também é sinônimo de narração. Tradição oral é o modo de preservação das histórias, costumes e lendas feito através da fala. Então, pessoal, a tradição oral são histórias contadas, né, através da fala. Existe um gênero literário chamado narrativo. Este gênero engloba diversos tipos de texto que possuem características afins. Os romances, os contos, as piadas, os mitos são alguns exemplos de textos narrativos. Mas o gênero pode também abranger outros tipos de produções. Por exemplo, as novelas de televisão, os filmes, os videoclipes também fazem parte do gênero, porque antes de serem filmados em películas ou interpretados por atores, são roteirizados, apresentam personagens e as ações executadas geralmente obedecem a uma sequência cronológica. Tá bom, pessoal? O gênero literário ele vai abranger diversos tipos de texto. E nesse tipo de texto, os romances, os contos, eles são alguns tipos de texto narrativo. A ação é o elemento essencial de qualquer narração. Na verdade, a narração é uma sequência de ações com início, meio e fim, que envolvem personagem, espaço, tempo e conflito. Sem ação, não há narração. Elementos estruturais da narração. Personagens são os seres animados ou inanimados, que desempenham funções dentro da história. Organizam-se hierarquicamente de acordo com a importância e papel dentro da narrativa. Podem ser principais ou secundários. Embora haja muitas outras formas de classificação, o próprio narrador pode ser um personagem. Ou seja, quando falamos que o próprio narrador pode ser um personagem, estamos dizendo que em um texto, a pessoa que está contando aquele conto, aquela narrativa, ela está dentro da história, ela está participando daquela história, daquela narrativa. E isso faz ele se tornar um narrador-personagem. Narrador é a voz que conta a história. Pode apenas observar os fatos e relatá-los, às vezes conhecendo os sentimentos e a psicologia das personagens, ou participar da história como personagem secundário ou como protagonista. Foco narrativo é o ponto de vista do narrador, ou seja, a posição em que se encontra o narrador em relação ao fato narrado. Aí tem narrativa em primeira pessoa, né? Quando o narrador participa do fato narrado, está em primeira pessoa. E narrativa em terceira pessoa é quando o narrador apenas presenciou o fato narrado. Ele não participa, mas ele presenciou, ele viu, aí ele está contando a história, o fato. Enredo é o encadeamento das ações realizadas, ou as que ainda serão realizadas, pelos personagens na narrativa, construída de forma atraente, a fim de chamar a atenção do leitor. Espaço é o ambiente ou ambientes onde as ações dos personagens são executadas. Interfere no desenrolar da narrativa e pode ser dividido em espaço físico, social e psicológico. E o tempo, né? O tempo é o momento em que ocorrem os fatos narrados, pode ser histórico ou psicológico. Então, pessoal, foi isso, né? Esse conteúdo aí é o conteúdo de texto narrativo. Vocês dão uma lida no livro de vocês, para vocês estarem respondendo as questões das páginas 42, 43 e 44. Eu vou estar falando com vocês também a respeito de adjetivo. Deixa eu só ver aqui a página para falar para vocês direitinho. A página narrativo 1, né? Aí tem aqui adjetivo 1, tá na página 46. Adjetivo é a classe de palavras que modifica o sentido do substantivo, acrescentando-lhe uma qualidade, característica, estado ou natureza. Classificação dos adjetivos. Adjetivo explicativo
é quando o adjetivo atribui características que já são próprias do substantivo a que ele se refere. Por exemplo, fogo quente, homem morto, sol amarelo. São características que já pertencem ao fogo, né? Quente. Então, isso torna um adjetivo explicativo. É um adjetivo explicativo. Homem mortal, sol amarelo. O sol já é amarelo, já sabemos que o sol é amarelo. Então é isso. Adjetivo restritivo. Quando o adjetivo atribui características que não são próprias do substantivo a que se refere. Por exemplo, casa bonita, longa estrada, bonita criança. Formação do adjetivo. Adjetivo simples é aquele formado de apenas um radical. Por exemplo, feio, novo, azul, esperto. Tá? É formado por apenas um radical. Então, é um adjetivo simples. Adjetivo composto é aquele que é formado por 2 ou mais radicais. Aí tem esse hífen, amarelo-limão, mas nem sempre vai ter o hífen. Por exemplo, sociocultural. São 2 tipos de adjetivos. Luso brasileiro, verde bandeira. Aí temos o adjetivo primitivo. É o adjetivo que não deriva de outra palavra. Por exemplo, rico, sujo, velho, caro. Eles não derivam de uma outra palavra. Vocês vão entender logo à frente. Adjetivo derivado é o adjetivo que deriva de uma outra palavra, que eu acabei de falar com vocês. Cheiroso vem de cheiro, é uma palavra derivada. Imoral vem de moral. Orgulhoso, acamado. Locução adjetiva é um termo formado de proposição e de substantivo ou advérbio que apresenta o valor adjetivo. Por exemplo, barco à vela, a preposição barco e substantivo à vela. O papel sem cor, preposição papel e substantivo sem cor. Adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio é usado para indicar a origem, a procedência de um ser em relação a um lugar. Por exemplo, avião americano, cidade japonesa, praias cariocas, tá? O adjetivo pátrio, ele vai indicar uma procedência de um lugar ou de um ser. Adjetivos, parte 2. Vamos para a parte 2 agora do adjetivo. Flexão dos adjetivos. Apresentam flexões de gênero, de número e de gênero. Vamos lá. Apresentam flexões. A flexão de gênero indica as pessoas. Indica se as palavras são femininas ou masculinas. Então, pessoal, a flexão de gênero ela vai indicar se uma palavra é feminina ou masculina, vai ter essa diferenciação. Uniforme é o adjetivo que apresenta uma única forma para os 2 gêneros. Por exemplo, amigo, cordial. A amiga cordial, só vai mudar só esse A. O café é quente, a água quente. Aí tem biforme. É o adjetivo que apresenta 2 formas, uma para cada gênero. Por exemplo, o rapaz é bonito, a moça bonita. Então vai mudar, né? O rapaz não tem feminino para rapaz. Aí a gente costuma falar moça. Flexão de número. Nos adjetivos simples, o plural é indicado pelo acréscimo da desinência S, respeitando as regras de flexão numérica dos substantivos simples. Por exemplo, sincero, sinceros, livre, livres. Tá? O plural, nesse caso, só vai acrescentar o S, tá? Nos adjetivos simples. Nos adjetivos compostos, adjetivos formados por 2 ou mais palavras, apenas o último elemento concorda com o substantivo. Portanto, somente esse deverá ser flexionado. As demais palavras deverão ficar no masculino singular. Por exemplo,
Aspecto político-econômico. Aspectos políticos econômicos. Quando os dois elementos formadores foram adjetivos, só o segundo elemento irá para o plural. Por exemplo, olhos azul claros. Só o final que foi para o plural. E o olhos. Exceção, surdos mudos. Aí, no caso, nesse caso, surdo mudo, os dois adjetivos vão para o plural. Quando o primeiro elemento for adjetivo e o segundo for substantivo, nenhum dos elementos varia. Por exemplo, saias azul piscina. Grau do adjetivo. Comparativo, usado para comparar características entre dois ou mais seres. Igualdade. Exemplo, esse aluno é tão inteligente quanto aquele outro. É um adjetivo de igualdade, né? Tão quanto. Dá essa noção pra gente de igualdade. De inferioridade. Esse rapaz é menos simpático do que o amigo. Menos, né? Do que. É uma característica também de inferioridade. Superioridade. Essa casa é mais confortável do que o apartamento. Mais do que, né? São características também de superioridade. Grau superlativo, usado para intensificar o significado do adjetivo. Relativo, quando relaciona a característica de um ser em relação a outros. Inferioridade, exemplo, leão é menos voraz dos animais. Superioridade, esse leão é o mais voraz dos animais. Absoluto, ocorre quando uma característica de um ser é intensificada sem que haja relação com outros seres. Analítico, quando a característica é intensificada por um advérbio de intensidade. Por exemplo, Ana muito magra. Ana é muito magra. Sintético, quando a intensificação se faz por meio de um sufixo. Ana era macérrima. Então, Ana muito magra. O magra nós podemos mudar por macérrima, né? Dá essa diferença. É muito magra, a gente pode mudar esse muito magra por macérrima, né? Então, pessoal, foi isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deem uma lida no livro de vocês, façam os exercícios das páginas 49 a 57 para que na próxima aula nós possamos corrigir. Tá bom? Eu aguardo vocês até a próxima aula. Fiquem com Deus.